Graça e paz a todos, espero que estejam todos bem. Você tem certeza da sua salvação? Você tem a esperança da salvação? Você tem certeza que você vai estar junto com Deus? Você ainda tem essa certeza que vai estar no céu? Que você já está salvo? Que você não vai perder a sua salvação? Todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Estamos sujeitos a tropeçar. Todos nós estamos sujeitos a falhas. O salmista Davi era o homem segundo o coração de Deus. O salmista Davi, ele escreveu muitos salmos, né? Tá aqui no Antigo Testamento, tem aqui. Ele escreveu muitos salmos. E em quase todos os salmos dele, ele fala que ele amava a lei, que ele lia a lei, que ele obedecia às leis, que ele era justo, né? Que procurasse nele alguma falha, que ninguém ia encontrar nele falha alguma, porque ele obedecia e amava a lei de Deus, a lei de Moisés. Então Davi, ele batia no peito e dizia: eu sou justo, eu não falho, eu sou bom, eu não sou como os outros, eu não sou como os maus, eu não sou como os não-judeus. Então, Davi, ele achava um super-homem. Mas Deus fez com que ele visse, entendesse que ele não era melhor do que ninguém. Davi então tropeça feio, ele cai, então ele trai o próprio amigo dele, o seu próprio soldado, toma a mulher do homem. Ele tinha mais de 1000 mulheres, mas ele, na sacada do seu palácio, ele vê lá a mulher de Urias, o seu soldado, a Betseba. Então ele olha e fala: rapaz, mas que mulher bonita, menino, eu tenho 1000, mas aquela ali, eu daria tudo para pegar aquela mulher dele. O que Davi fez, né? Pecou contra Deus, contra o seu próximo, contra o seu próprio amigo, e ele manda que algum dos seus homens vai lá e traga a mulher Betseba, a mulher de Urias. E ele então tem relação com aquela mulher, ele engravida aquela mulher, e para limpar a sujeira que ele fez, manda então que coloquem Urias na frente da batalha, como escudo humano. E Urias morre na batalha. Davi, além de trair o amigo, ele mata seu amigo, o soldado dele, que era fiel a ele, né? E então ele vê que ninguém é melhor do que ninguém. Davi erra feio, peca, muito feio o que ele fez. Então é isso que eu digo, todos nós estamos sujeitos a tropeçar, a falhar. Essa carne aqui é fraca, né? Ela luta contra o espírito. Mas eu digo a você, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Cristo, ele veio ao mundo, o Filho de Deus. Os judeus estavam debaixo da lei de Moisés. Deus deu uma lei a eles. E quando eles erravam, quando eles pecavam, eles transgrediam a lei, e todos faziam isso, até o sacerdote. Davi também tropeçou feio. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele tropeçou feio para ele ver que
era pela graça e misericórdia de Deus mesmo que ele era aceito por Deus, era pela fé também. Então Deus deu uma lei para aquele povo judeu, todos não conseguiam cumprir a lei, e foi esse o motivo, agora entendemos pelas cartas de Paulo, que Cristo revelou a Paulo que aquela lei foi dada não para salvação, mas para mostrar a força do pecado, que em nós, pela nossa carne, na nossa carne não habita bem nenhum. Então tinha que alguém representar o ser humano, porque o derramamento de sangue, de boi, de bode, de ovelha, para perdão de pecado de homem, de ser humano, não era suficiente. Porque o sangue de animal não perdoa pecado de ser humano, de homem. Tinha que ser um homem, um ser humano, para representar o homem. Então Deus, o seu plano, a sua vontade, manda o seu próprio filho, nascido de mulher, teve participação de carne e sangue, se tornou um de nós, para representar o homem que estava debaixo do pecado. Ele veio como um cordeiro de Deus, ele veio como um ser humano, para que assim ele cumprisse toda a lei. E pelo sacrifício dele naquela cruz, lá não estava somente um judeu sangrando, lá não estava somente um judeu sangrando, um homem sangrando. Ali estava o Filho de Deus, vindo representar o homem, o ser humano, derramando o seu sangue, não mais de bois, de bodes, de ovelha, mas o sangue dele mesmo, o ser humano Cristo, derramando o seu sangue naquela cruz, para que ele pudesse dizer: está consumado, está pronto, está pago. Não é mais o sangue de boi, de bode, de ovelha, mas é o sangue de um ser humano. Então Cristo veio para remover o pecado dos judeus que estavam debaixo da lei. E com aquele sacrifício dele, pelo sangue dele, nós todos nos achegamos, nos aproximamos de Deus. Podemos hoje chamá-lo de Pai, né? E pela nossa fé em Jesus, todos nós fomos justificados, perdoados. Estamos justificados. Quando Deus olha para você, Ele lembra daquele sacrifício do Filho dele naquela cruz, por você, por mim, por todos nós. Cristo veio remover o pecado do mundo, tirou o pecado, tirou a transgressão, tirou a iniquidade. Então, quando Deus olha para você e para mim, Ele vê você, Ele me vê justo, perdoado, limpo, puro, sem mancha, sem pecado. Então, pelo sacrifício de Cristo, por tudo que Ele passou, Ele foi humilhado, Ele foi chicoteado, Ele sofreu, Ele foi cuspido, Ele foi obrigado a carregar uma cruz, foi pendurado no madeiro. Ele se fez como um ladrão, ele foi pendurado na cruz como um ladrão, como um malfeitor. Então, tudo isso que ele passou, tudo isso que ele sofreu, foi por amor a você, por amor a mim, por amor do mundo. Então, o João, quando ele escreve, João 3, né? João capítulo 3, João 3,16. Olha o que João diz. Deus
amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande. Por você ele fez isso. Ele enviou seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, te amou, nos amou de tal maneira que mesmo os judeus que estavam embaixo de transgressão do pecado lá, naquela maldade, naquela iniquidade, todos nós que estávamos afastados, longes, sem Deus no mundo, porque a salvação era só deles, só dos judeus. Eles eram o povo de Deus, eu e você não tinha nada a ver com isso. Nós estávamos no mundo longe de Deus, né? Longe de Deus, sem Deus. Então, Deus para salvar o mundo todo, não só aqueles judeus. Agora, todos seriam chamados filhos de Deus. Todos seriam aceitos por Deus, perdoados, justificados por Deus pela fé. Aquele que crê em Jesus é salvo. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é maravilhoso isso? Isso te traz a certeza de que nós estaremos com Deus, que você é salvo, que você vai encontrar com o Pai. Então todos nós estamos sujeitos a fraquejar, a cair, mas Deus ele é forte para nos sustentar, para nos pôr de pé. Vamos ler aqui um texto que está em Romanos capítulo 5. Deus é maravilhoso. Romanos, o que Paulo escreve aos irmãos lá de Roma, do primeiro século. Romanos, capítulo 5. Graças a Deus. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé em Jesus, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé em Jesus, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça, graça àquele feito da cruz. E nos alegremos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados,
pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. Olha só. Cristo morreu até mesmo pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém, olha só, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis de Moisés. Olha só. Cristo morreu. Foi pelos maus, pelos que não conseguiam obedecer à lei, pelos que não tinham forças. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que é boazinha, que não precisa de salvação, de ajuda. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, na maldade. Cristo morreu por nós. E agora, fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz. É mais certo ainda que ficamos livres por meio dele, do castigo de Deus. Olha só, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos para a vida de Cristo. Olha só. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Agora entenda isso. Entenda isso aqui. Olha, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Olha só. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Você entendeu? Antes da lei ser dada, a lei de Moisés, né? Aqui estão falando da lei de Moisés. Antes da lei de Moisés ser dada, já existia o pecado no mundo. Porque todos pecaram por causa do erro de Adão. Adão pecou, então todos que nasceram de Adão eram pecadores por causa do pecado de Adão. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos,
Olha, mesmo os que não pecaram, como Adão. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, de Adão. Mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Por meio de Adão, todos pecaram. Todos pecaram. Mas, por meio de um só homem e da graça de Deus, pelo feito da cruz, todos foram perdoados e recebem de graça a salvação. Todos. Olha só. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Por quê? No caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não merecessem esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por meio de um só homem, Jesus Cristo, é muito maior e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação libertou todos e lhes deu vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, olha, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Olha, agora entenda. A lei de Moisés veio para aumentar o mal. A lei de Moisés veio para aumentar o pecado e o mal. Está entendendo? A lei de Moisés veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o mal, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, a cruz de Cristo, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Que dúvida você ainda tem?
Você ainda tem alguma dúvida que você vai perder a sua salvação? Você crê no que Cristo fez? Olha, então vamos para Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos fechar então essa nossa certeza. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus.